bom dia a todos, bom dia, professor. O nosso grupo, que sou eu, o Luiz Ricardo e o Yuri, a gente vai apresentar hoje o tema que é sobre modelos de detecção de risco de fraude. Tá? Vamos passar o slide, por favor. Bem, então, nessa apresentação, a gente tem como objetivo, né, discutir e apresentar os artigos que foram indicados pelo professor, que versam sobre a temática de modelos de detecção de risco de fraude. Então, o nosso roteiro, né, ele tem 3 artigos que são modelos especificamente desenvolvidos para a detecção de risco de fraude. Na verdade, não são 3 modelos para risco de fraude. Um desses modelos, o do Altman, na verdade, é um modelo de previsão de falências, né? Durante a apresentação, a gente tenta trazer o porquê que modelos de detecção de falência são utilizados como proxy para a detecção de fraudes. E o último artigo é uma revisão, uma perspectiva histórica da evolução desses modelos durante o tempo, né? Então, a abordagem que nós optamos para essa apresentação é partir do último artigo, ou seja, a partir da perspectiva histórica, porque nesse artigo da perspectiva histórica, eles já são abordados 2 dos outros artigos que foram indicados pelo professor. Então, a gente tem a estratégia de abordar esses artigos específicos em um contexto de evolução histórica dos modelos, tá? Então, vamos lá, começando agora pelo primeiro artigo. Deixa eu passar aqui o slide. Luiz, você pode passar por? Tá, então, é o artigo da Leonard e do Alan, de 2009, sobre uma perspectiva histórica de detecção de fraude, né? De modelos de detecção de falência aos mais efetivos indicadores de fraude. Bem, o que os pesquisadores estavam pensando, né, quando desenvolveram esse artigo, né? Qual era o problema que eles vislumbraram para empreender, né, nessa pesquisa? A questão que eles colocam, né, é que é o seguinte, bem, as fraudes, né, acontecem porque os gestores, eles manipulam intencionalmente números contábeis em benefício próprio. A gente já estudou isso daí durante a disciplina sobre diversos contextos diferentes, né? E aí vem uma questão, né? O que acontece quando ocorre uma fraude? Os autores defendem que a regulação contábil e a resposta da profissão, ela acontece em ciclos, ou seja, você tem uma grande fraude, uma grande ocorrência, que é capaz de minar o prestígio da profissão contábil, é capaz de minar a confiança dos stakeholders nas informações fornecidas pela contabilidade, e essa crise gera uma resposta. A resposta da profissão vinda por meio de novas técnicas, por meio de novas ferramentas, tanto de contadores, de auditores, de contadores forenses, e regulação adicional, né? A pesquisa é feita com foco nos Estados Unidos, então, quando a gente fala de regulação adicional, a gente fala principalmente de SEC e do Congresso norte-americano. Então, a estrutura do artigo, ela basicamente é o seguinte, tentar correlacionar um grande escândalo de fraude com uma resposta da profissão e uma resposta da regulação e o modelo de fraude que foi desenvolvido naquele contexto institucional. Tá? Nesse sentido, os escândalos de fraude que são abordados pelo artigo são das empresas McKesson, de 1938, que alterou regras sobre estoques e confirmação de recebíveis, Savings and Loans, ou seja, empresas de setor financeiro, de empréstimos e poupanças, né? Que gerou um conjunto de regras visando cobrir o chamado gap de expectativas, e o caso da Enron, de 2001, que todo mundo já está cansado de discutir, já discutiu bastante, teve uma resposta principal a SOX. Ou seja, né, a questão que eles colocam, né, que o sucesso de cada modelo, né, cada modelo desenvolvido no tempo, o sucesso dele indica o grau de maturidade da regulação naquele contexto específico. Então, a pergunta é a seguinte: quais modelos que foram desenvolvidos em cada período? Tá?
Essa a resposta, essa a pergunta que eles têm nesse artigo. Pode passar, por favor, Luiz. Pois então, o artigo tem... Você volta um pouquinho? Pois então, né, o artigo ele tem como objetivo... Acho que você voltou... tem como objetivo, né, examinar o desenvolvimento da avaliação de fraudes e dos modelos de detecção de fraudes ao longo dos anos e determinar sua utilidade. Para isso, então, o que ele faz? Ele tem ele percorre por 3 fases, né? Exame da regulação de fraudes, primeiramente. Então, ele seleciona os modelos e faz teste em cada modelo, comparando o resultado de cada um. Para tanto, ele utiliza como amostra 2 períodos recentes e distintos que foram marcados por fraudes. Ao final, ele faz conclusões e sugestões para o futuro. Vamos seguir? Uma das primeiras questões que os autores colocam é o seguinte, né? Por que a gente utiliza um modelo de previsão de falência como um modelo de detecção de risco de fraude, né? Ou melhor dizendo, né? Por que no início do desenvolvimento desses modelos eram utilizados modelos de previsão de falência? Ele aborda 2 questões principais. Porque, primeiro, né, a falência muitas vezes é resultado de uma fraude. Com efeito, né? De acordo com diversos estudos de casos que a gente está vendo, em muitos casos, uma fraude resulta em uma falência. Então, se você consegue determinar quando há uma falência, você tem uma grande probabilidade de determinar quando há uma fraude. E segundo, né, que empresas que entram com um pedido de falência têm maior probabilidade de serem processadas por fraude. Isso por quê, né? Porque a falência, né, como um sinal último da inabilidade da empresa em gerir seus recursos, né, gerando uma falência, a gente tem essa situação em que empresas que elas têm uma dificuldade financeira maior, elas tendem a window dress, como enfeitar a janela, né? Tendem a maquiar suas demonstrações contábeis para, de certa forma, falsear, para tentar enganar as dificuldades financeiras pelas quais eles passam. Então, o artigo ele aborda 3 modelos de previsão de falência e 3 modelos de detecção de fraudes, tá? Os modelos de previsão de falência de Altman, 68, Olson, 80, e Bieber e outros, de 2005. E os de detecção de fraudes de Pearson, 95, Leonard e Allen, 2004, e Leonard e outros, 2007. Uma primeira observação que a gente tem, né, é que os próprios autores desse artigo são os autores desses 2 últimos modelos de detecção de fraude, né? O artigo é de Leonard e Allen, e ambos os artigos contam com esses 2 autores também. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, né? Vamos passar para cada modelo desses, né? Vamos examinar primeiro cada modelo desses, depois disso vamos apresentar o resultado dos testes que foram feitos com cada modelo, tá? Eu acho que agora a gente passa a palavra para o Yuri, que ele vai começar a falar sobre o modelo de Altman, de 1960. Tá. Não, tá. Eu acho que ainda sobre o modelo de Altman, né, falando sobre... eu acho que eu posso comentar isso, né, falando sobre a fraude que ocorreu, né? A fraude foi o seguinte, que antes de 39, as normas de auditoria, elas exigiam somente representações formais para a asseguração de estoques, né? Na época, cartas de conforto, né? Ou seja, não exigiam que o auditor fosse a campo e fizesse uma averiguação física dos estoques. A fraude. Essa empresa, McKinsey & Robbins, né, à época, né, essa fraude resultou em 10 milhões de estoques que não existiam e 8 milhões de recebíveis superestimados. Em valores de hoje, seria uma das 5 maiores fraudes da história. Eu fiz questão de colocar a referência dessa afirmação, de que em valores de hoje seria uma das 5 maiores fraudes da história, aqui embaixo,
do artigo, né, a fraude mais impactante do século XX. E isso porque ela é, de fato, referenciada como uma fraude que motivou um salto de regulação na profissão de auditoria e na profissão nas normas contábeis. Tá? Como resposta da fraude, a gente teve uma norma contábil específica para recebíveis de estoques, a empresa, ao contrário, né, de outras previsões, a empresa em questão ela não faliu. Hoje é uma empresa muito grande, a 15ª maior empresa dos Estados Unidos em termos de receita, segundo o ranking da Fortune. Assim, essa fraude ela é particularmente interessante, né? Nas referências, a gente tem alguns artigos que colocam todo o contexto de como aconteceu, dão o perfil do perpetrador da fraude, que quando adquiriu a empresa fraudada, a McKesson, já estava se utilizando do seu sexto codinome, do seu sexto nome falso, né? Era uma pessoa que ele tinha um histórico aí de prisões, de acusações de fraudes anteriores, e que conseguiu, dentro dessa empresa, concatenar com toda a sua família uma fraude que envolvia basicamente todo o ciclo de receita. A empresa ela comprava estoques que não existiam, estoques fictícios, e vendia esses estoques também para empresas que não existiam. Isso não foi detectado pelos auditores. Podemos passar? Tá, o que é o modelo de Altman? Né? É um modelo de análise de discriminante. Né? Nesse modelo, né, ele modelou de uma forma a obter um score tal que, para valores abaixo de 1,81 desse score, você tem uma empresa com alta probabilidade de falência. Entre 1,81 e 2,99, uma zona de indefinição, em que não é possível fazer inferências, e a partir de 2,99 as empresas seriam caracterizadas como empresas saudáveis. Tá? As variáveis que são utilizadas, né? Uma variável de liquidez, capital de giro sobre ativo total, uma variável de alavancagem, lucro certido sobre ativo total, uma variável de lucratividade, EBITDA sobre ativo, uma variável que ele chamou na época de solvência, que é o valor de mercado sobre o passivo, uma variável de atividade, né, que é o turnover do ativo, né, vendas sobre ativo total. Podemos passar? Pessoal, eu acho que a gente vai ter que parar aqui. Vocês têm certeza que essa versão mais recente? Porque eu acho que depois disso já vinha o Yuri falando do modelo de Altman. Não, o modelo que eu vou aprofundar é o da década de 90, da Parsons. Você poderia ter tocado aí. Putz, foi mal. Não, pode tocar, vai. Tá tranquilo. Erros técnicos, pessoal. Erros técnicos. Acontecem, tá? Então, o modelo do próximo período, por assim dizer, né? O próximo período, né, os autores do artigo, eles descrevem como a década de 80. Né? O que aconteceu durante essa década? Né? 118 instituições de savings and loans, ou seja, eram como pequenas instituições financeiras, né? Eram como bancos cooperativos, por exemplo, né? que fazem empréstimos e poupanças, mas tem um alcance bastante limitado, né? Entre 80 e 83, 118 instituições faliram, com um custo de 3,5 bilhões, sendo que nos 45 anos anteriores, foram registradas 145 falências, com um custo de 360 milhões somente. E no período todo, na década toda, né, de 80 a 89, foram 563 falências. E essa situação de crise no setor, né, ou seja, diversas empresas do mesmo setor falindo,
foram objeto de audições que estavam acontecendo no Congresso norte-americano, dirigido por 3 congressistas, né, Moss, Metcalfe e Dingell, né, e em resposta a esse fenômeno em particular, foi elaborado não somente uma, mas diversas normas contábeis para deixar mais claro qual que era a função do auditor, né? A gente já discutiu bastante, né, sobre o que realmente é o trabalho de auditoria de demonstrações contábeis e o que as pessoas acham que é esse trabalho. Entre essas duas expectativas existe um buraco, existe um gap, né? A percepção da época, né, é que, como as pessoas acreditavam que a auditoria de demonstrações contábeis, ela servia para mais do que serve, na verdade, ou seja, a auditoria de demonstrações contábeis, ela servia para assegurar, atestar com total certeza e confiabilidade de que aquelas demonstrações eram corretas, e mais, atestar que aquela instituição ela era viável financeiramente, porque ele teria, eventualmente, um parecer sem ressalvas, mas isso não é exatamente verdade, porque o objetivo do trabalho do auditor não é necessariamente esse, né? Então, a resposta foi nesse sentido. Normas com o objetivo de tentar clarificar os usuários da informação contábil sobre qual que é o papel da auditoria de demonstrações contábeis, o que esse papel pode contribuir para a tomada de decisões dos investidores. Okay? Podemos passar. Essa é uma regressão logística, né? Ou seja, diferente do modelo de Altman, que era uma análise discriminante, é uma regressão logística, então é uma função de probabilidade. Tá? O resultado dessa função indica a probabilidade de um evento ocorrer. Né? Dentro desse modelo, com esses coeficientes dessas variáveis, o score de 0,038 indicava, eram breaking points, né, entre uma empresa que estava abaixo desse valor seria uma empresa saudável e acima desse valor seria uma empresa para a qual é prevista a falência. Esse modelo, ele utiliza uma variável de tamanho, né, o controle de tamanho, o log de ativo total, alavancagem, ativo sobre passivo sobre ativo, liquidez, capital de giro sobre ativo, liquidez, novamente, passivo e circulante sobre ativo, lucratividade, lucro líquido sobre ativo, lucratividade, novamente, fluxo de caixa operacional sobre ativo, e duas variáveis Dani, né? Uma delas que né? Se a empresa teve lucro líquido negativo por 2 anos consecutivos, e 0 caso contrário, e a outra se ela teve passivo maior do que ativo. É interessante, né, a gente observar que esse modelo ele tem variáveis que a priori podem parecer duplicadas, né? Veja bem, você tem uma variável de passivo sobre ativo e você tem uma variável para dizer se o passivo é maior que o ativo. Ora, essas duas variáveis podem parecer, né, elas podem parecer significar a mesma coisa. Porque, veja bem, se o passivo é maior que o ativo, a variável a alavancagem é maior que 1. Caso contrário, ela é menor que 1. Né? Então, essas duas variáveis estariam correlacionadas. Aí. A gente poderia ter um problema de autocorrelação. Mas, bem, vale lembrar que esse não é um modelo de mínimos ordinários quadrados. Tá? E também não é um modelo para testar teoria. Né? Então, esse problema de autocorrelação, imagino que ele possa ser minimizado. Podemos passar para o próximo. Modelo dos anos 1990, né, e posteriores. Os dois modelos passados, né, Altman e Olson, eram modelos para previsão de falência. A partir de 1990, a gente começa a ter modelos para tentar detectar risco de fraude. Os modelos, na verdade, eles chamam de modelos de detecção de fraudes, né? Mas como o professor ele bem aventa essa correção de denominação, na verdade,
não são modelos para detectar um risco maior ou menor de fraudes, né? A literatura posterior aos anos 90, a gente já tem aí um certo background, né? A gente fala da instituição da SOX como resposta à crise de confiança nos dados contábeis, aí de diversos escândalos financeiros aí do final dos anos 2000. A instituição do PCAOB, né, que é uma empresa responsável por realizar exames de qualidade de auditoria nas empresas de auditoria, né? E a instituição do SAS 99, que é uma atualização do SAS 82, que fala basicamente sobre avaliação de controles internos e red flags para fraude. Podemos passar. Então, dentro desses modelos, né, a gente tem o modelo de Pearson, que também é uma regressão logística. A proposta é somente o modelo de Altman, uma análise discriminante, todos os outros são regressões logísticas. O breaking point aqui é 06018, né? Acima disso são empresas que estão para as quais existe previsão de falência, abaixo disso são empresas saudáveis. A gente tem aqui menos variáveis, por assim dizer, né? A gente tem uma variável de alavancagem, passivo e subativo, uma variável de liquidez, passivo circulante subativo, uma variável de atividade, venda subativo, turnover do ativo, e um controle pelo tamanho da empresa, né? O logaritmo natural do ativo total. Podemos passar também. Bem, pessoal, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiquei com um recorte de aprofundar o modelo da professora Parsons, que, como bem disse o Agostinho, faz parte dessa transição de modelos de análise do risco de fraude ou risco de falência. Então, o modelo da Parsons, ela já parte nessa tentativa de se analisar o risco de fraude, especificamente. E o recorte e a forma de apresentação que eu escolhi aqui é a mesma que a professora faz no seu artigo, eu só decidi trazer uma contextualização e um panorama inicial maior. O contexto em que se insere esse artigo é um contexto de alta preocupação em relação às fraudes nos relatórios financeiros. Então, a atenção pública ao processo de reporting, ele era notável. Então, tanto é que diversas outras pesquisas foram feitas nesse período aí, do início da década de 90, como uma tentativa de se identificar e responder aos questionamentos advindos desse cenário. Uma delas foi uma pesquisa de 93 da KPMG, em que as companhias, 76% da amostra admitiu ter sofrido fraude e a consideravam como um grande problema, sendo que esse problema seria recorrente e repetível no futuro. E qual foi a avaliação inicial da Parsons? Que a fraude ela pode erodir a confiança pública na própria confiabilidade dos relatórios financeiros. Então, isso é uma problemática tanto para os usuários externos como para os usuários internos. Então, isso é uma problemática para o poder público, para os reguladores, na figura da SEC e da FASB, e na figura dos usuários externos, os investidores, como a figura principal. E esses reguladores, tanto a FASB como a SEC, na década de 80 e no início da década de 90, elas estipularam diversos normativos, tanto o Congresso também, na figura do National Commission, que é uma comissão nacional dos relatórios fraudulentos, uma comissão específica para isso, diversas recomendações foram feitas para prevenção e identificação precoce da fraude. E essa era uma problemática, como bem disse o Agostinho, especialmente direcionada para os auditores, até que ele disse ali do expectation gap. E o Standard Auditing, o padrão de auditoria 53, foi um modelo que tentou atribuir padrões e responsabilidade nessa análise. E qual que foi a verificação da professora Parsons? Que existia, apesar dessa grande preocupação em relação à temática,
pouca pesquisa no sentido de se avaliar a probabilidade da fraude nos relatórios financeiros. E um estudo que tenta tangenciar isso é o do professor Lobeck, de 1989. Só que o recorte dessa pesquisa é no sentido de se trazer um modelo de avaliação de fraude direcionado para auditores. Então, ela tinha uma limitação para esses players que são preocupados com essa temática, porque envolveria o uso de informações não públicas. Então, seria algo mais restrito tanto para a auditoria interna como para a empresa, ou para a eventual auditoria contratada. E qual que é a problemática, então, surgida desse contexto que a professora identifica? Será que a gente pode identificar, a partir dos relatórios públicos, os próprios fatores associados à fraude desses relatórios? Então, o estudo e o modelo da Parsons se propõe a responder essa pergunta. Será que, se utilizando da informação pública, com o intuito de desenvolver um modelo de identificação desses fatores, eu conseguiria ter uma capacidade preditiva dessa própria propensão à fraude? Então, os players abarcados por essa pesquisa não ficariam restritos, como na pesquisa de Lobeck, aos auditores, mas tanto aos os investidores como os reguladores. Então, você teria uma abrangência maior. Pode passar, Luiz. Então, como é que se estruturou o artigo? Primeiro, a professora ela selecionou a amostra, ela desenhou a pesquisa e os parâmetros do modelo, ela discutiu os resultados e, a partir dessa discussão, ela tirou conclusões. E ela parte dessa temática de se utilizar das demonstrações contábeis como a própria fonte de avaliação desses fatores que ela diz serem associados à fraude de relatórios. Pode passar. Bem, em relação à seleção de amostra, a pesquisadora, ela primeiro, traçando um parêntese anterior, existe uma premissa de que empresas em dificuldade financeira, elas tendem a cometer mais fraudes. Essa é uma premissa inicial da própria seleção da amostra. E ela dividiu em dois grandes grupos: as empresas envolvidas em fraudes, e para isso ela utilizou da base de dados da própria SEC. Então, as ações de enforcement, ou regulação forçada coativa do regramento. Então, de 74 a 91, ela pegou essas duas bases de dados e verificou em quais empresas, em relação a fraudes, a SEC atuou, e ela verificou se as violações analisadas, elas eram, de fato, tomadas a partir de uma ação injuntiva. Que é isso? Será que a SEC, nessas empresas, para elas serem validadas como envolvida em fraude de relatório, a SEC tinha que tomar uma medida de coerção. Então, ela teria que ter um recurso de obrigação da parte de praticar ou abster de algum ato para que essa fraude não fosse computada. Então, essa era uma outra premissa. A partir dessa análise, algumas empresas foram excluídas da amostra. Então, se tivessem dados insuficientes desse relatório no ano da fraude ou no ano anterior, se o ano fiscal fosse modificado durante esse período, do ano da fraude ou do ano anterior, nos Estados Unidos você pode, acho que tem uma flexibilidade em relação ao ano fiscal, e as empresas do setor financeiro foram excluídas em relação a algumas variáveis que ela utiliza que não eram disponíveis. E a amostra obtida foi de 103 empresas para o ano da fraude e 100 empresas para o ano anterior à fraude. E um dado interessante que ela observou, e até pode suscitar alguns questionamentos, e eles não foram respondidos no artigo, é que houve uma concentração específica nesse período aí de 81 a 85, com 54% dos casos. Pode passar. Agora, a seleção das empresas idôneas ou não fraudulentas, que foi o outro grupo da amostra, teve um pareamento, uma confrontação, e o banco de dados utilizado foram as empresas públicas,
então era um base de dados mais fácil, utilizando as mesmas premissas da amostra das empresas envolvidas em fraude, ou seja, tinha que ter o dado financeiro, exclusão das empresas financeiras, enfim, os mesmos parâmetros. E a partir dessa identificação dessas empresas, elas eram confrontadas dentro do mesmo setor e dentro do mesmo período, ou seja, eram mantidas as condições macroeconômicas no sentido de outras variáveis não impactarem os fatores que influenciariam, que é o questionamento da Parsons, na fraude dos relatórios. Ou seja, tudo era mantido constante. O setor tinha que ser igual, o tempo da atuação tinha que ser igual, e as condições macroeconômicas, por aproximação, deveriam ser iguais. E qual que era o sentido disso? De que o resultado tinha que ser igual da amostra. Então, também foram identificadas 103 empresas não fraudulentas no ano da fraude e 100 empresas no ano anterior. Pode passar, Luiz. Selecionada a amostra, então, a partir dessas premissas e a partir daquele questionamento, a pesquisa ela foi desenhada e os modelos foram começando a serem desenvolvidos em 3 aspectos. O primeiro, quais variáveis a pesquisadora se utilizaria para estimar esses modelos, qual seria o método de estimação desse modelo e qual seria a avaliação da capacidade preditiva do modelo, ou seja, o quão acurado e quão previsível em relação àquele questionamento o modelo seria. Então, esse primeiro aspecto, as variáveis para estimar o modelo. Foi trazido informações da National Commission on Fraudulent Financial Reporting, a comissão do Congresso dos relatórios financeiros fraudulentos. Então, nesse relatório e nessa comissão, ficou estabelecida essas duas questões, que empresas envolvidas em relatórios fraudulentos, em demonstrativos fraudulentos, primeiro, elas apresentavam, normalmente, dificuldades financeiras, e segundo, como bem o Agostinho pontuou, ela tentava disfarçar a realidade, ou seja, aquele maquiamento, aquele window dress. E a partir dessa comissão e desses relatórios, 10 índices ou variáveis foram identificadas como proxies ou como explicativas dessas dificuldades financeiras e da condição financeira, melhor dizendo, da empresa. Ou seja, 10 índices e variáveis explicam a condição financeira de uma empresa. E desses 10 índices, eles fazem parte de 7 formas de explicação, digamos assim, 7 premissas. Então, você tem a alavancagem financeira, você tem a lucratividade, você tem a composição dos ativos, o turnover financeiro, o tamanho da empresa e a posição financeira geral. Essas 7 questões, elas tinham 10 índices. Era essa a temática. Pode passar. E o segundo passo, digamos assim, para o desenho dessa pesquisa e para o desenvolvimento do modelo foi desenvolver um método de estimação do próprio modelo. E foram utilizados assim, 2 modelos de fator temporal. Que é isso? Um modelo ele era estimado para o ano da fraude, então você soma aquelas 2 amostras, você tem as 103 empresas identificadas para o ano da fraude e as 103 empresas idôneas, e você tem um conjunto de 206 empresas para o ano da fraude. E o outro modelo seria para o ano anterior à fraude, seriam as 200 empresas das 2 amostras. E o método logístico, enquanto regressão linear, pelo método da máxima probabilidade, ele foi utilizado porque ele era apropriado para variáveis dependentes dicotômicas. Então, o que é isso? Variável dependente dicotômica. Você atribui valores para essa dicotomia. Então, no caso foi valor 1, empresa fraudulenta, valor 0, empresa não fraudulenta. E as variáveis em si, aquelas 10 a que eu me referi, elas foram utilizadas em um stepwise model, seria como um modelo passo a passo de estimação. E ele
se utiliza da medida estatística do Q² para a seleção da variável com maior significância e a eliminação das insignificantes. Então, a métrica era Q² superior a 0,1, a variável é significante. E essa redução das variáveis, ela tem um ponto de trazer estabilidade para o modelo estatístico, porque ele fica mais facilmente generalizável. Quanto maior o número de variáveis no modelo, maior os erros de padrão e mais dependente dos dados observáveis fica o modelo. Então, até por uma questão de simplificação e possível generalização, essa redução das variáveis tem essa consequência. Pode passar. Por fim, o terceiro passo seria a avaliação da própria capacidade preditiva do modelo. Então, primeiramente, eu trouxe as variáveis que tentam explicar a questão da pesquisa, tento verificar se ela estima de fato o modelo, e agora eu vejo sua capacidade de predição. Então, essa é a terceira parte no desenvolvimento desse modelo. E o modelo de avaliação da capacidade preditiva foi o de Altman, que ele é apelidado de Jackknife, que ele desenvolve um score, a probabilidade de previsão do próprio relatório fraudulento. Então, por que se utilizou este modelo? Porque o modelo alternativo, que a professora Parsons aduz, seria o de cross-validation, que seria a validação cruzada. E esse modelo alternativo, como o número da amostra já é baixo, ele não suportaria, sem perder relevância e capacidade de predição, separar empresas para ser uma amostra de validação. Então, o modelo de Altman, ele mantém as amostras obtidas e ele tem um viés baixo da informação. Então, foram essas as questões utilizadas para se utilizar deste modelo. Outro ponto relevante nessa avaliação da capacidade preditiva é a própria computação dos custos de classificação equivocada. Ou seja, se eu vou classificar as empresas como fraudulentas e não fraudulentas, possivelmente eu vou ter um erro de classificação. Eu não vou ter uma acurácia, uma certeza absoluta de 100%. Eu vou classificar empresas fraudulentas como não fraudulentas e empresas não fraudulentas como fraudulentas. Esses são os erros de tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é o mais relevante. É você considerar empresas fraudulentas classificadas como não fraudulentas. E isso é relevante no sentido dos usuários que a pesquisa tenta atingir, porque se você tem uma empresa fraudulenta e a classifica como não fraudulenta, os atos, tanto dos reguladores como dos investidores, eles vão ser subavaliados, não avaliados, mas eles vão ser menores do que a medida impõe. Então, essa computação dos custos é uma tentativa de atribuir pesos. Ou seja, se eu vou verificar em um modelo essa probabilidade do risco de fraude, até uma correção aqui que o professor gosta de utilizar, não da fraude específica, mas desse risco de fraude, eu tenho que utilizar pesos e custos relativos. E a métrica que a pesquisadora utiliza é que o tipo 1 tem que ser muito maior, o custo desse prejuízo tem que ser muito maior do que o tipo 2. Ou seja, se eu colocar uma empresa não fraudulenta como fraudulenta, concorda comigo que esse impacto vai ser muito menor para os usuários? Porque, assim, se a empresa é não fraudulenta e ela foi classificada como fraudulenta, as pessoas só vão se precaver e as medidas em si não vão ser danosas. Agora, o inverso não. Então, ela traz a métrica de 30:1 como sendo um padrão estatisticamente relevante. Então, o custo do erro tipo 1 tem que ser 30 vezes superior ao custo do erro tipo 2. E por que ela faz essa computação de custos como capacidade preditiva? No fim, é para comparar, e ela traz essa orientação do Doput, no artigo dele de 87, comparar com a estratégia padrão, que ele chama de naive strategy, a estratégia inocente, de classificar todas as empresas como não fraudulentas, ou seja, não considerar a fraude.
modelo padrão de inocente, de não considerar fraude, ele tem um custo. Então, qual que é o custo dessa estratégia inocente comparado ao custo dessa classificação equivocada que provavelmente o modelo vai trazer? Então, essa é o desenho da pesquisa e o desenvolvimento do modelo. Pode passar. Bem, e discutindo agora os resultados desse modelo de predição, 4 variáveis elas foram tidas como relevantes e explanatórias, ou seja, suficientes para explicar o que o artigo se propõe, ou seja, que os relatórios financeiros detêm fatores de predição e de explicação das fraudes nos próprios relatórios. E essas 4, o TLTA, uma métrica de alavancagem, ou seja, os total liabilities sobre os total assets, as siglas elas são bem orientadas para o que a variável vai explicar. Então, a SATA é o turnover financeiro, que são as vendas sobre os ativos totais, quão bem a empresa consegue transformar ativos em vendas. CATA, que é a composição do ativo, são os ativos circulantes sobre os ativos totais, como é que está essa estrutura de ativos dentro da empresa, e o logaritmo natural do valor contábil dos ativos. Então, essas 4 foram relevantes e explanatórias da pesquisa. E a expectativa, aqui em expected sign, nesse gráfico, era que a alavancagem fosse, e aqui fazendo sempre aquele comparativo dicotômico, né? Ele tem as 2 amostras, ele compara. Bem, empresas fraudulentas, elas vão se diferir das empresas não fraudulentas em N aspectos. Esses 4 foram relevantes. Qual que era a expectativa de relevância e da tratativa explicativa? Bem, que as empresas fraudulentas, elas vão apresentar maiores alavancagens financeiras, maiores proporções de ativos circulantes, menores turnovers financeiros e menor tamanho. Elas vão ter valor contábil dos ativos menores. E todas essas expectativas foram, de fato, confirmadas. E esse modelo de predição, ele tem 2 medidas estatísticas como uma forma de ajuste de qualidade. Então, o modelo Q-quadrado, ele é um indicador de probabilidade. Se você olhar aí na coluna, ele é interpretado como se fosse uma aproximação do F-test na regressão linear. Então, ele é uma medida de ajuste dessa informação. Quão provável esse indicador é. E o R, ele trata sobre a habilidade preditiva do modelo. Então, pode passar. Bem, os resultados do próprio modelo de predição. Então, ele tenta comparar agora o custo desse próprio modelo em relação ao naive model, ou seja, o modelo inocente. E foi verificado que o custo do modelo proposto pela professora é menor, e isso era de fato esperado, do que se considerar todas as empresas como não fraudulentas. Qual que é uma métrica relevante? O custo relativo. Está vendo esses dados aqui? 10:1, 20:1, 30:1. Isso é o peso atribuído do erro tipo 1 e erro tipo 2. E quanto maior o custo relativo, ou seja, quanto mais relevante o tipo 1, quanto mais relevante o fato de você classificar uma empresa fraudulenta como não fraudulenta, maior a capacidade preditiva do modelo. Então, 30:1 é o parâmetro mais preditivo destes, menor é o erro, então, e maior a capacidade preditiva. Então, qual que foi a conclusão dessa confrontação de modelos e custos relativos? Que o modelo, independentemente desse custo relativo, ele sempre supera a estratégia, a naive strategy, se considerar toda a empresa como não fraudulenta. Só que, aí você tem 2 parâmetros. Você tem o custo relativo pequeno, ou seja, você considerar o erro de tipo 1 e tipo 2 iguais, ponderado pelos modelos temporais, ou seja, avaliar
esses fatores no ano da fraude ou no ano anterior. Se o custo relativo ele é pequeno, não tem diferença. Isso foi verificado. Então, você tem um modelo do ano da fraude ou no modelo anterior, vai ser uma aproximação bem ali no limite. Agora, a partir de 10 para 1, ou seja, o erro tipo 1 ser 10 vezes mais relevante, você tem um cenário mais amplo de possibilidades e de diferenças. E essas diferenças elas são explicadas por dois motivos principais. Que na estratégia ingênua, naive, o custo do ano anterior ele é menor que o custo do ano da fraude. E no modelo do ano anterior, ele apresenta taxa de erro de tipo 1 menor do que o modelo do ano da fraude. Ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar o que isso sugere, o que esses dois fatos sugerem. Em suma, isso sugere que é mais fácil, primeiro, é mais fácil detectar as empresas com o potencial de cometer fraude do que as empresas que de fato acometem. Ou seja, ele delimitou essa diferenciação. É mais fácil analisar empresas que estão prestes a cometer fraude, potencialmente fraudulentas, do que as que de fato acometem. E utilizando esse modelo, principalmente a partir de um uso de um custo relativo maior, de 30 para 1, a professora ela concluiu, e naquela proposta também de ampliar os players envolvidos nas pesquisas, direcionado ao investidor, eles poderiam, utilizando o modelo proposto, rejeitar 64% das empresas potencialmente fraudulentas, com apenas 21% de risco de rejeição de possíveis bons investimentos. Então, essa seria a proxy do erro, digamos assim. Então, você teria 64% de chance de identificar empresas potencialmente fraudulentas e 21% de risco de rejeitar possíveis bons investimentos. Esta seria uma das principais conclusões deste modelo. Pode passar. Opa, desculpa, eu achei que eu tinha feito um slide para a conclusão. Foi só o tópico mesmo. Pode voltar. Em relação à conclusão, o artigo ele se propõe a responder esses anseios públicos, justamente identificar essas variáveis associadas à fraude no relatório financeiro. E aqueles 4 indicadores foram tidos como relevantes a partir desta amostra dupla, dicotômica, das empresas fraudulentas e das empresas não fraudulentas, idôneas. A alavancagem, o turnover financeiro, a composição do ativo e o logaritmo natural do valor contábil dos ativos. Essas foram as 4 variáveis estatisticamente relevantes. E o que foi considerado é que a habilidade preditiva deste modelo supera a naive strategy, que é o naive model, na verdade, que é considerar todas as empresas como não fraudulentas, mesmo considerando o custo de má classificação. Então, o erro de tipo 1 e tipo 2. Mesmo no cenário de pior classificação desses erros, pior alocação de pesos, que é o que ele chama de custo relativo, você tem benefícios em utilizar esse modelo em comparação ao modelo inocente. Então, a gente pode perceber que este modelo teve uma importância no uso da informação contábil pura, na sua utilidade na identificação de relatórios potencialmente fraudulentos e a identificação desses riscos de fraude. Então, a proposta, até nessa amplitude de maiores players e usuários, reguladores, a própria SEC, elas poderiam delimitar melhor a sua investigação, até utilizando aquela métrica, que foi a métrica final de rejeição de 64% das empresas potencialmente fraudulentas. Então, o restante, os 36%, você tem uma alta probabilidade de fato não serem potencialmente fraudulentos. Então, você tem uma redução de trabalho muito grande, porque o erro ele é pequeno. E os auditores, eles podem rejeitar clientes ou não, baseado nesse próprio modelo. E os investidores, a métrica é a redução de perdas e maior qualidade informacional. Então, esta foi a proposta do modelo.
Eu espero que tenha ficado claro. É um modelo que, apesar de aprofundar algumas questões estatísticas, e eu ainda achar que eu não estou preparado para aprofundar tanto assim, eu acho que eu trouxe bem o pensamento e o que ele tenta prever. E o artigo do Agostinho é importante nessa contextualização e evolução desses modelos enquanto desenvolvimento desses paradigmas e aproveitamento dos conhecimentos passados. Então, desde aqueles modelos de avaliação das falências até aqui, a partir da década de 90, especificamente em relação à fraude. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para o Augustinho. Perfeito. Obrigado, Yuri. Então, vamos lá. Recapitulando, pessoal. Esse artigo que a gente voltou a comentar agora é um artigo sobre uma perspectiva histórica da evolução dos modelos. Nós falamos de um modelo dos anos 60, de Altman, que é o único modelo que utiliza análise discriminante. Falamos de um modelo dos anos 80, de Olson, e o Yuri acabou de entrar muito mais na especificidade do modelo da Pearson, já dos anos 90. Então, agora nós temos mais 3 modelos para comentar, antes de avaliar os resultados da aplicação de cada um deles. Tá? O primeiro deles é o modelo de Beaver, McNichols e Rye. Para esse modelo em particular, né, o artigo ele não traz qual é o breaking point da empresa saudável para a empresa para a qual existe a previsão de falências. Tá? Mas vamos lá, né? Para esse modelo, também é uma regressão logística, tá? Ou seja, uma probabilidade, né? Então, a probabilidade de que a empresa seja saudável a partir de um determinado breaking point calculado. Se utiliza de uma métrica de lucratividade, retorno sobre ativo, uma métrica de alavancagem, passivo sobre ativo, e uma outra métrica de lucratividade, EBITDA sobre ativo. Tá, podemos passar. Ainda falando de modelos dos anos 90, agora nós temos esses 2 modelos, esse e o modelo seguinte, né, são elaborados pelo mesmo core de autores, né. Esse é o modelo de 2004, da professora Leonard e do Alan, que, como eu já disse no anterior, são os autores desse artigo, tá. Já falando só sobre o modelo, né, a grande novidade desse modelo, por assim dizer, é essa variável de fraude, né, que foi pela primeira vez operacionalizada nesse modelo pelos autores. Né? O que é essa variável de fraude? Né? É uma avaliação qualitativa sobre as informações do SAS 82, ou seja, né, existe os professores elaboraram um questionário, né, para avaliar incentivos, oportunidades e racionalização para risco de fraudes. Então, eles têm diversas perguntas nesse questionário que avaliam controles internos que a empresa tem para mitigar o risco de fraude. Tá? E uma outra coisa interessante dessa variável fraude é que eles utilizam o que eles chamam de lógica fuzzy. Lógica fuzzy, também conhecido como lógica difusa, é algo que no artigo da revisão histórica, os autores, eles não se adentram muito, né? Na verdade, eles só falam que é uma lógica fuzzy. Né? Eu procurei o artigo deles de 2004, esse modelo de 2004, eu, infelizmente, não consegui obter acesso, porque esse artigo, esse modelo, ele foi desenvolvido como capítulo de um livro, e eu não obtive acesso para você obter acesso ao capítulo, você tem que pagar uma assinatura, enfim, tá, mas enfim, não consegui obter acesso. Mas, de outra forma, eu consegui obter acesso ao artigo de 2007, dos mesmos autores, que utiliza essa mesma lógica fuzzy para operacionalizar também a variável de fraude. Essa lógica fuzzy é diferente de uma lógica binária, né, que a gente está acostumado, de variáveis dummy, 0 ou 1, é uma lógica que avalia qualitativamente uma variável. É uma lógica que possui um range, né, como os autores exemplificam no artigo de 2007, né, é uma lógica que
não tem como retorno só quente ou não quente, como seria uma variável dummy. Tem como retorno quente, frio, ameno, agradável, enfim, né? Tem uma gradação, né? E dentro dessa lógica fuzzy também, cada variável, ela não é categorizada a início, a priori, né? Essa categorização, ela é feita a posteriori, né? Ou seja, então isso permite, né, que uma variável em particular, ela seja capturada em duas categorias, né? Mesmo no artigo de 2007, quando eles falam sobre lógica fuzzy, também não é muito, não é algo trivial, né? Não é algo muito trivial, e talvez não seja exatamente o objetivo da disciplina aqui. Tá? Mas, enfim, também é um modelo de regressão logística, né? O breaking point é 0,16, e esse modelo utiliza como variáveis explicativas a alavancagem, posição de caixa, liquidez, lucratividade, além dessa variável de fraude. Pode passar, Luiz, por favor? E em 2007, né, os mesmos autores ali, com a adição de Watkins, eles fazem uma atualização do modelo de 2014. Né? As variáveis são diferentes, né, porque eles se utilizaram das variáveis do modelo de Pearson, né, que o Yuri já explicou muito bem aí. O objetivo desse artigo de 2007, inclusive, é muito similar ao desse artigo de revisão histórica. Porque nesse artigo de 2007, eles partem da mesma amostra, aplicam o modelo da Pearson e aplicam esse modelo de 2007 e verificam qual dos dois modelos tem maior poder explicativo. E o que acontece com o modelo da Pearson quando você adiciona essa variável de fraude ao modelo? A variável de fraude, aí, ela foi atualizada também para tentar incorporar as novidades do SAS 99, ou seja, outros critérios aí para tentar capturar o risco de fraude por meio de controle interno. Podemos passar. A amostra, né? Dentro dessa ideia de verificar, né, a construção de determinado modelo face ao contexto institucional, regulatório que existia em cada época, né, os autores têm duas amostras. Nossa, perdão, pessoal, aqui no quadro da direita é a amostra dos anos 2000, tá? Acabei me esquecendo de mudar isso, são problemas de Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Mas em ambos os modelos, né, eles selecionaram, né, empresas que cometeram fraudes, que foi identificado que cometeram fraudes, e empresas saudáveis, né, em mesmo número. Ou seja, para a amostra dos anos 90, essas empresas foram concentradas no ramo de tecnologia e serviço, porque acreditava-se que essas empresas, naquele contexto, cometiam mais fraudes, as empresas telecom aí durante os anos 90. Lembrando que todas essas fraudes das empresas dos anos 90 ocorreram antes da SOX. Tá? Então, a gente tem 26 empresas, né, 13 que cometeram fraudes, 13 que não cometeram fraudes. Para a amostra dos anos 90, dos anos 2000, né, a gente tem a mesma coisa, 17 empresas que cometeram fraudes e 17 empresas saudáveis. Tá? Num total de 34 empresas. Então, o que a gente vai mostrar agora nos próximos slides é a aplicação desses modelos, dos resultados desses modelos para as amostras dos anos 90 e dos anos 2000. Exatamente como foram formulados originalmente pelos autores e de uma forma alternativa com a adição da variável fraude conforme determinado no artigo da Lena de 2007. Tá? Então, vamos aos resultados. Falando aqui em análise descritiva dos dados, né? Essa análise ela é importante, né? Porque a gente viu que os autores, né, os modelos, eles utilizam basicamente as mesmas proxies, né? Muitas das vezes eles utilizam
ratios diferentes, índices diferentes, para identificar para identificar o mesmo objeto, né? Lucratividade, por exemplo, né? Tem empresas que autores usam fluxo de caixa das operações, outros usam lucro líquido, outros usam EBITDA e por aí vai, né? Então, essa análise ela é relevante na medida em que tenta mostrar no que as empresas que cometeram fraudes são diferentes das empresas que não cometeram fraudes, tá? Então, é realizado aí um teste T de médias, né? No qual as diferenças que foram significativas dizem respeito aí sobre o turnover dos ativos, né? Ou seja, venda sobre ativo, essa variável SATA, sales sobre assets. A explicação que os autores dão para isso, né? Que as empresas, no período que cometiam fraudes, eram menores, o que inclusive casa com a conclusão do artigo da Pearson, que o Yuri acabou de comentar. Tá? Então, se as empresas que cometem fraudes são menores, você tem um ativo menor, logo, então esse ativo aqui no denominador, se ele é menor, ele vai gerar um índice de venda sobre ativo maior para empresas que cometeram fraudes. E dois índices de lucratividade também foram significativos, tanto o EBITDA sobre o ativo total, como o lucro líquido sobre o ativo total. E aí os autores têm duas explicações concorrentes para esse fenômeno, né? Eles atribuem isso, pode ter ocorrido que nessa indústria de tecnologia e serviço, nos anos 90, a indústria como um todo tinha problemas de lucratividade, né? Tinha uma crise de lucratividade, ou pode ocorrer que as empresas que cometeram fraude artificialmente aumentaram o seu lucro. Fizeram gerenciamento de resultados, realizaram fraudes, enfim, aumentaram artificialmente o seu lucro. E a variável fraude, né, tá aí, como esperado, né, ou seja, ela teve uma diferença significativa, tá? Luiz, eu esqueci de comentar um detalhe, você pode voltar um slide, por favor? 2 slides, na verdade. Mais um, por favor. Tá, eu esqueci de comentar o seguinte, né, que essa variável fraude, ela não mede se uma empresa cometeu fraude ou não, né? Essa variável de fraude, ela mede uma empresa que ela tem um alto risco de controle, ou uma empresa que tem um alto risco gerencial, né? Os autores chamam de management risk, né? Um alto risco de controle significa que é uma empresa mais propensa à fraude, porque o controle interno dessa empresa não responde adequadamente ao risco de fraude. Para o outro grupo, né, significa, esse alto risco gerencial significa o nível, né, em que os administradores eles têm interesses próprios na condução dos negócios da administração. São casos de conflito de interesse, né? Então, para essas empresas, a situação em que o administrador ele tem uma remuneração variável de acordo com o resultado, ele tem recompensa, ele tem salário como ações ou como bônus, enfim, né? E é interessante a gente ver aqui, né, que esse conflito de interesse, na verdade, não é medido na medida de que se existe conflito de interesse, é medido na medida em qual nível existe o conflito de interesse. Ou seja, parte do pressuposto, razoável, inclusive, que sempre existe algum nível de conflito de interesse entre a administração e a companhia, né? Ainda que seja a simples promoção do administrador para sair da companhia e ter uma projeção na carreira, conseguir um outro posto, enfim, sempre existe algum nível de risco de interesse próprio na administração. Tá? Dito isso, vamos voltar lá para o resultado, por favor, Luiz? Tá, então, além do resultado ser estatisticamente diferente para as empresas que cometeram fraudes e que não cometeram fraudes, para as empresas que não cometeram fraudes, o resultado da variável de fraude
indica alto risco de interesse próprio. E para as empresas que cometeram fraude, é indicado alto risco de fraude, ou seja, conforme é esperado, conforme teorizado pelos autores. Podemos passar? E agora, né, o que os autores fazem é o seguinte, né, para cada modelo, né, que não, aqui no painel A, né, a gente tem os modelos que não consideram a adição dessa variável de fraude, né, a medida da qualidade de um modelo, ele é definido, então, no percentual das empresas que detectaram corretamente as empresas fraudulentas e que detectaram corretamente a medida das empresas não fraudulentas. Então, a gente vê aí uma grande dicotomia entre os modelos, né? Os três primeiros, né, Parsons, Altman e Olson, eles identificaram um percentual razoável, extremamente alto, aí no caso da Parsons e do Olson, das empresas que cometeram fraude. Parsons e Olson identificam corretamente todas as empresas que cometeram fraude. Mas o contrassenso é que não identificam corretamente quase nenhuma das empresas que não cometeram fraude. O contrário acontece com Beaver e outros, né? Que não identificaram corretamente nenhuma empresa que cometeu fraude, mas identificaram quase todas as empresas que não cometeram fraude. Essa conclusão, né, ou seja, né, o que o autor coloca bem, tá, é bem explícito, né, os modelos eles não são capazes de distinguir pressões financeiras presentes em empresas fraudulentas e saudáveis. Eles identificam corretamente as empresas saudáveis, mas eles não conseguem distinguir uma pressão financeira que está presente em uma empresa saudável e uma pressão financeira que está presente em uma empresa fraudulenta. E essa conclusão, ela acaba corroborando a conclusão que o Yuri acabou de dar para a gente, né? Porque o custo de você o custo de você não identificar corretamente uma empresa fraudulenta, ele é muito maior do que o custo de você não identificar corretamente uma empresa não fraudulenta, tá? Então, talvez esses modelos tenham sido construídos de acordo com essa lógica, né? Ou seja, eu prefiro não identificar corretamente uma empresa não fraudulenta do que não identificar corretamente uma empresa fraudulenta, tá? E aqui no painel B, logo abaixo, a gente tem os mesmos modelos de cima, acrescidos dos modelos da Lennard, 2004, 2007, os modelos prévios, né, eles são adicionados da variável de fraude, tá? E o que acontece quando a gente adiciona a variável de fraude? Todos os modelos melhoram para a performance, né? Se você olhar aqui o termo, por assim dizer, a eficiência média dos modelos, né, todos eles melhoraram a sua performance quando você adiciona a variável de fraude, exceto o modelo de Olson, que não foi possível calcular com a adição dessa variável. Então, qual que é a conclusão, né, dos autores em relação a isso? É que é o seguinte, essa variável de fraude só foi possível incluí-la nos modelos com o amadurecimento da literatura e da regulação. Ou seja, se não fosse a instituição do SAS 99 e do SAS 82, não seria possível criar essa variável de fraude, né? Então, a conclusão é que esse mapeamento de red flags e da literatura, ele aumenta a precisão dos modelos, né? Aumenta a eficácia, a performance de cada modelo, tá? Vamos passar agora para as empresas dos anos 2000. Tá, a diferença aqui, né, que eu acho que vale a pena destacar em relação às empresas dos anos 1990, é que aqui, né, nos anos 2000, diferentemente dos anos 90, aqui a gente tem empresas de diferentes indústrias, né? Então, a variável SATA, né, a variável do turnover do ativo, ela acabou não sendo significativa.
A explicação dos autores, e que faz bastante sentido, é que para esse set de empresas, a gente tem empresas muito mais heterogêneas. Né? Então, a diferença entre uma e outra, em termos de média, tem desvios muito maiores. Tem desvios muito maiores, a significância desses desvios, ele tende a ser menor. Tá? E aí, aqui, de novo, né, a gente tem a variável fraude sendo significativa e sendo conforme esperado. Empresas fraudulentas, elas têm um maior risco de controle e empresas não fraudulentas têm um maior risco de interesse pessoal. Tá? Isso também é confirmado para essa amostra dos anos 2000. Podemos passar? Tá, e por fim aqui a gente tem as comparações, né? O procedimento aqui foi exatamente o mesmo aqui. No painel A, os modelos eles são aplicados conforme teorizados pelos próprios autores. A gente tem resultados muito similares, né? Ou seja, com modelos com uma alta capacidade de detecção de empresas que cometeram fraude, exceto Beaver, né? E uma baixa capacidade de detecção de empresas que não cometeram fraude, exceto Beaver, novamente. E aqui no painel abaixo, a gente tem a mesma coisa, né? Com a inclusão da variável de fraude, todos os modelos, eles melhoram sua performance, né? Observando aqui de novo aqui, pela média, né? Você tem aqui um modelo melhor ranqueado, o da Lennart, de 2007, que classificou corretamente 85% das empresas da amostra, tá? Enquanto no set anterior, né, o modelo mais bem ranqueado, né, de Parsons e de Olson, ranqueou corretamente 50% das empresas da amostra, mas o custo disso foi não identificar corretamente nenhuma empresa não fraudulenta. Tá? E partindo para as conclusões dos autores, né, é o que esses painéis revelam, né? Que o que? A combinação de regras contábeis, o estabelecimento do SAS, a avaliação de controle interno, a avaliação de risco de fraude, o enforcement da regulação e governamental contribui positivamente para o desenvolvimento dos modelos de detecção de fraudes. Isso é muito impactante, né, em termos de pesquisa, porque a gente passa a ter que incorporar, né, que, de fato, né, a performance de cada modelo de detecção de fraude, ele é impactado pelo status atual de desenvolvimento da regulação contábil, das técnicas contábeis e do enforcement governamental. O enforcement governamental e a regulação contábil, quanto mais existe, né, quanto mais presente, maior o poder de detecção dos modelos. Então, acho que basicamente essa é a conclusão final. Agora eu passo a palavra para o Luiz Ricardo. Olá a todos. Então, continuando com a abordagem dos artigos, esse artigo, né, do Messod-Benesch, ele não foi contemplado nas abordagens históricas, né, do trabalho que o Agostinho apresentou, do Leonard e do Alan. Então, aqui eu vou apresentar os objetivos, né, e as contribuições desse trabalho, que são interessantes na medida em que a conclusão dele traz uma contribuição interessante, né? Então, quais são os objetivos do artigo? Primeiro, verificar se realmente é possível, né, a partir de dados contábeis, detectar se as empresas estão manipulando os lucros, né? Então, aqui a gente vai tratar especificamente na identificação de manipulação de resultado. Aí, como contribuição, ele quer indicar se tal modelo é útil para investidores e também se é útil para reguladores, né? E aí, ponderando o grau de utilidade para cada um deles. E aí, a definição de manipulação de ganhos, né? Conforme a palavra do autor,
manipulação de ganhos como uma instância em que a administração viola os gaps para representar de forma benéfica o desempenho financeiro da empresa. Aí, informações importantes sobre o modelo, né? Primeiro que o autor indica que não tem uma teoria econômica, né, para manipulação. Então, ele se baseia basicamente em artigos que ele leu, né, como esses apresentados anteriormente, e as constatações que ele tem é que a manipulação do lucro, né, ele está muito ligado a perspectivas futuras da empresa serem ruins, ou seja, ele tende a selecionar as variáveis de acordo com a capacidade preditiva delas, né, como proxy de performance futura da empresa, né? Variáveis baseadas em fluxo de caixa e acumulações são importantes, né? Como até foi dito na última aula, né, os accruals, no caso, uma acumulação dos accruals que não corresponde, né, a uma elevação de caixa, é um sinal de fraude, isso que os artigos anteriores que ele pegou evidenciam, e também ele tenta selecionar as variáveis de acordo com os incentivos que elas dão para gerenciamento, para alcance de resultado, né? Por exemplo, um aumento muito grande e desproporcional das vendas é um sinal de que talvez esteja havendo uma manipulação para se obter alguma vantagem por parte da administração, por exemplo, aumento do preço das ações, etc., né? Aí o autor também coloca que ele, como os outros trabalhos, né, ele vai indicar uma amostra de fraudulentos, né, uma amostra de manipuladores, e vai pegar uma amostra de não manipuladores. E ele indica que existe um viés aí que é difícil de se contornar, que é que nesses não manipuladores vai existir manipuladores não detectados, né? E isso aí pode interferir nos parâmetros do modelo que ele especificou. Ele diz que isso daí tem que estar na nossa mente, né? Como quando a gente for fazer a leitura dos resultados, né? Aí aqui ele dá mais algumas pistas de como que ele fez para selecionar as variáveis do modelo dele, né? Então, aqui ele faz as 5 indicações, mas a gente vai aprofundar melhor quando a gente falar das variáveis. Então, como que ele selecionou a amostra? Primeiro, ele pegou de 2 fontes diferentes, né? Uma das fontes são comunicados que a SEC faz ao mercado sobre aplicações de auditoria e de contabilidade nas empresas, né? Sempre que uma empresa é, digamos assim, autuada e tem que refazer o balanço dela, ela emite esse comunicado aí, falando as principais pontuações da auditoria, né? E ao contábil da auditoria. Então, começando pela SEC, né, que é a coluna do meio aqui. A amostra dele é composta de 363 empresas, e aí ele foi fazendo algumas eliminações aqui, né, instituições financeiras, empresas sem dados no Compustat, que é a principal fonte de dados do autor, né, problemas que não são relacionados a gap, aí ações contra CPAs, ou seja, não relacionados exatamente à fraude, né, mas sim a alguma conduta do contador, etc., não manipulação de receitas, né, de resultados, e outras violações resolvidas, né, com arquivamento, né, ou seja, a empresa ela não precisou fazer uma reemissão do balanço dela, né, que para ele é um sinal de que talvez fosse somente gerenciamento de resultado e não manipulação de resultado. Aí a outra fonte, a LexisNexis, uma espécie, pelo que eu entendi, uma revista, né, em que eles colocam casos de fraude, né, e aqui também ele pegou 80 casos, né, lembrando, tá, que as amostras são de 97, basicamente de 87 a 93, né, ele faz esse recorte temporal. E aqui, nesse recorte temporal, ele consegue 80 casos, e aí ele faz as eliminações, conforme eu indiquei aqui, e chega aos resultados finais de 25 empresas fraudulentas obtidas dessa base, LexisNexis, e 49 empresas fraudulentas obtidas da base da SEC. E
com esse grupo de empresas fraudulentas, ele faz uma divisão, né? 50 empresas ele vai pegar para a amostra de estimativa e outras 24 ele vai usar para a amostra de validação, porque ele vai separar a estimação dele em duas etapas, né? Uma de estimação e uma etapa seguinte em que ele vai tentar avaliar a robustez do modelo a partir de uma amostra diferente, né? E aí essas amostras são diferentes, tanto em termos de empresa quanto temporal também. Ele, para estimar os parâmetros, ele usou uma amostra de 82 a 88, e para estimar a robustez, ele usou uma amostra de 89 a 92. E aí, não manipuladores, são mais de 2.000 empresas que ele usa, também tirados da Compustat, e aí ele coloca lá mais ou menos os setores que ele indicou, mas acredito que não cabe aprofundar nessa questão. O importante é dizer que ele indica como não manipuladores 2.300 empresas, né? E aqui ele faz uma comparação entre, né, as empresas ele pega as duas amostras, né, a de fraudulentas e a de não fraudulentas, empresas que cometeram manipulação e que não cometeram, e faz uma comparação entre alguns indicadores da empresa, como ativos totais, vendas, valor de venda, e aí ele diz aqui, através da última coluna, quais são significativamente diferentes, ou seja, aqui ele está dizendo, basicamente, né, que os ativos totais das empresas manipuladoras são significativamente inferiores aos ativos totais de empresas que não manipulam. Então, são empresas menores em termos de ativo, né? Também são empresas que vendem menos. Também, né, são empresas que têm um débito maior. Aqui ele indica que, proporcionalmente, em termos de ativo, né, a dívida dessa empresa tende a ser maior, mas aqui eu até acho que indiquei errado, tá? Porque a significância está em termos de 10%, né, o autor usa assim. Então aqui, mas ainda assim é uma informação relevante, porque se você considerar um nível de significância de 10%, você considera que existe diferença significativa, né, entre o débito total das empresas que manipulam e as que não manipulam. E também ele identifica que o crescimento das vendas, né, de empresas que manipulam tende a ser maior do que as que não manipulam. Uma outra informação importante é que ele na comparação dele, ele usa basicamente índices, né, como nos outros trabalhos. Ele, de 8 variáveis, 7 são índices, e esses índices são só de um ano para o outro, né, o ano em que ocorreu a fraude, mas sem a redivulgação, né, do balanço, e um ano anterior. Porque, segundo ele, né, as pesquisas mostram que a fraude demora em torno de 19 meses para ser descoberta, né, quando ocorre. Então, ele achou que não deveria voltar muito no tempo para poder estimar os parâmetros. Aqui é a metodologia, né, a metodologia aparentemente simples. Ele usa também uma variável dicotômica, né, indicando entre 0 e 1, onde 1 são manipuladores e 0 são aqueles que não manipularam, né? X é a matriz de variáveis, que a gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente, e E é o vetor de resíduo. Aí, as estimativas eu também não vou aprofundar, mas aqui por uma limitação mesmo, o artigo ele tem uma carga forte de estatística, né? E, assim como até o Yuri falou, a gente, ao analisar, sente que não tá preparado para fazer esse tipo de avaliação, né, da abordagem estatística, se é adequada ou não, enfim. O que eu consegui extrair aqui é que ele usa duas, né, diferentes, sendo uma essa amostra endógena ponderada de máxima verossimilhança. Pelo que eu entendi, nesse caso, cada um dos parâmetros, né, tem ali os seus coeficientes, e é importante você saber, para você saber se o coeficiente ele é significativo ou não, é importante você saber que tipo de distribuição, né, ele está mais associado. Por exemplo,
se a distribuição segue mais uma normal, se segue mais uma T, né, uma estatística T, um Q quadrado, etc. Porque aí você consegue comparar esses valores com os valores tabelados, né, dessa distribuição. Aí, quando você não tem ideia de como, de qual distribuição associar, né, os parâmetros, essa função parece ser a mais adequada, porque ele faz a comparação por máxima verossimilhança, ou seja, esse coeficiente aqui, o comportamento dele é muito parecido com T, então ele vai comparar com valores tabelados de T, por exemplo, né? E aí a underweight probit, para ser bem sincero, eu não entendi, mas é diferente da Wesley, da amostra de máxima verossimilhança, da amostra ponderada de verossimilhança. Acredito que não seja ponderada, né? A única diferença entre elas seja essa. E aqui são as variáveis explicativas, né, que ele usa, né? Eu fiz o recorte direto dos anexos, e aqui só para tentar deixar, está bem confuso, mas só para tentar deixar mais claro, esses valores, né, que ele coloca entre colchetes, enfim, são os códigos dessas informações na Compustat. Então, vamos ignorar esse número aí, tá? Eles são só para facilitar, caso alguém queira replicar as informações, buscar direto nos campos da Compustat, campo 12, campo 41, etc., né? Aí, então, quais são as variáveis que ele usa? Primeiro, Day Sales and Receivable Index. Quer dizer o quê? Quer dizer o prazo médio de recebimento. Então, ele vai pegar ali os recebíveis e comparar com as vendas total do ano, né? Pegar isso do ano T dividido pelo ano anterior. Então, quanto maior essa variável, se ela for maior que 1, ele quer indicar que houve um aumento nas vendas e aí a magnitude desse aumento vai servir de parâmetro para dizer se houve manipulação ou não. É importante indicar que o autor, ele sempre buscou indicar valores maiores que 1, iguais a correspondentes a um aumento da chance de manipulação, né? Então, ele sempre vai fazer essa manipulaçãozinha, esse jogo, né, para tentar fazer com que valores acima de 1 sejam associados a uma maior chance de manipulação. Aí, depois, aqui, a segunda variável aqui só um momentinho, por favor. Desculpa, margem bruta, né? Índice de margem bruta. Aí aqui ele pega, na verdade, ele pega o ativo não, o ativo não circulante, né? E aí aqui ele faz aquele joguete para considerar o ativo circulante mais o imobilizado dividido pelo ativo total menos 1 para indicar o inverso, né? E aí faz a comparação entre os anos. Depois o crescimento da renda bruta, das vendas brutas, né? Receita bruta. E aí compara um ano com o outro. Depois a depreciação, índice de depreciação, ele compara a depreciação do ano anterior dividido pelo ano atual, de modo que se eu aumento a depreciação, né, de um ano para o outro, se eu diminuo a depreciação de um ano para o outro, de modo que se eu tenho uma depreciação que no ano anterior menor do que a do ano atual, o valor é maior que 1, desculpa, tá? Depois aqui é o índice de despesas de vendas e administrativo, também comparando de um ano para o outro. Índice de alavancagem, denotando o crescimento ou não das dívidas, né? E os accruals totais, ou seja, aquelas variáveis que servem de discriminação entre o que é caixa e o que é reconhecimento por competência, né?
Com relação ao resultado das estimativas, né, aqui ele coloca os coeficientes. E aí indica se quais coeficientes são significativos ou não. E aqui o que deu significância foi dias de recebimento, esse gross margin que eu sempre esqueço, que é índice de margem bruta, né? Também foi significativo, a 5%. Vendas brutas significativo e os accrues também foram significativos, né? As demais variáveis não foram significativas, e aí mais para frente aqui mais para frente ele indica. Segundo o autor, essas variáveis elas podem não ser significativas, aqui em vermelho, né? Porque elas estão mais associadas a gerenciamento de resultado, ao invés de manipulação de resultado, né? Por exemplo, a parte de depreciação. A depreciação significaria o quê? A depreciação, para ela ter reduzido no ano seguinte, né, o que seria, por exemplo, como resultado, um aumento do lucro, ela teria que ser resultado de um aumento da vida útil do ativo, né? E aí, essas empresas que são mais propensas à fraude, elas têm um ativo menor. Então, segundo o autor, esse tipo de manipulação seria pouco efetiva, né? E ela estaria mais relacionada a gerenciamento de resultado do que a própria manipulação de resultado em si. A questão da dívida, né? A ideia do autor por trás da dívida, ele usou um outro artigo como referência para usar essa variável, que é o seguinte: a empresa ela vai tentar forçar uma situação em que ela parece que não vai pagar a dívida, vamos supor, né? E aí ela vai obrigar os credores a uma renegociação. Só que essa renegociação, ela pode ser que venha através de uma redução de taxas, né? E aí o manipulador pode, nos períodos subsequentes, reconhecer um custo de dívida menor, ou pode vir num não acordo e num default. Então, ele avalia que a empresa pondera esses custos, né? Entre as vantagens de uma renegociação ou de não obter a negociação e ter que entrar num default. E aí as empresas acham que é muito ruim você ter que fazer esse tipo de... É muito pior você manipular essa variável porque os custos são muito mais elevados, né? E outra coisa também é que, geralmente, a renegociação vem acompanhada de reduções pequenas nos juros. Então, ele avalia que realmente não compensa para as empresas mexerem nesse indicador. Por isso, ele deu pouca significância, né? E, continuando com os resultados, né? Aqui ele coloca nos dois métodos que ele utilizou, os principais valores para valores estimados conforme a amostra de manipulação e a amostra de controle, né? E aí a primeira estatística que ele evidencia aqui, que é a Wilcoxon, né? Ela serve para indicar se as variáveis, se as duas amostras, né, são pertencentes a uma mesma função de distribuição de probabilidade, né? O que poderia evidenciar que são, na verdade, valores, né, empresas semelhantes, né? E aí esse teste indica aqui que realmente são empresas com funções de distribuição de probabilidade diferentes, né? Ou seja, a probabilidade da primeira cometer fraude significativamente, da primeira amostra cometer fraude, com base nos parâmetros, é significativamente diferente da probabilidade da segunda amostra, né, com base nos parâmetros, né, cometer fraude. A segunda constatação que ele tira é que os resultados, e aí eu indiquei aqui em azul os quadradinhos pequenos, né, das amostras de validação, independente dos testes que ele usa, independente das amostras também, são muito parecidos, né? Ou seja, a amostra de controle parece ser uma boa amostra, né? Ou seja, as empresas ali aparentemente servem de referência adequada para não fraudadoras, né?
E aí uma última constatação que ele tira com base nas informações é que as empresas da amostra manipuladora, né, apresentam indicadores 10 vezes maior para a probabilidade de cometer a manipulação de resultado, né. Aqui, o teste de robustez, ele separa duas amostras, né, uma com 50 manipuladores e 1.500 de controle, ou seja, não manipuladoras, e uma outra amostra com 24 manipuladoras e 832 não manipuladoras. E aí ele extrai 100, né, desses grupos, eles extraem 100 amostras, né? E aí tentam identificar se o modelo ele é robusto para dizer se ela é ou não fraudadora. Aí, primeira constatação que ele tem é que, para cada uma dessas amostras que ele tira, né, ele vê que as variáveis, desses 100 testes, ele vê quais variáveis são significativas, né, para explicar a fraude. E aí ele coloca aqui dentro desse quadro azul que eu selecionei, o nível de, aliás, quantas vezes essas variáveis são significativas, né, para cada uma dessas amostras. Então, por exemplo, né, prazo médio de recebimento, ela é significativa em todas as vezes que ele faz o teste. Em 100% das vezes ela é significativa, independente do nível de significância, se é 10, 5 ou 2,5%. E aí ele repete a mesma coisa para todas as outras variáveis. E aí o que ele conclui é que tem aqui 3 variáveis, né, que acabam, na maioria das vezes, das amostras, sendo pouco significativas, né, que são aquelas que a gente indicou anteriormente, que é a depreciação, despesas com gestão de venda e administrativo, né, e o índice de alavancagem. Aqui, continuando, né, com os resultados, né, para verificar se o modelo é bom como ferramenta de classificação, ele faz uma avaliação semelhante àquela que o Yuri apresentou, né. É difícil para você indicar, né, qual que é o custo qual que seria o custo do erro do tipo 1 ou do erro do tipo 2, né? Então ele tenta fixar isso, né? E aqui eu entendo que é o seguinte, vamos supor que você é um investidor, né? Se você é um investidor, você tem um portfólio, né? Então, para o custo da sua decisão ser ruim, então a escolha que você fez tem que ser muito custosa, ou seja, eu tenho uma amostra de 20 empresas no meu portfólio, né? Para o meu custo ser alto, em termos de erro do tipo 1, aquela escolha errada, ou seja, indiquei que uma empresa não faz manipulação quando ela faz, ela tem que ter um custo tão elevado que ela tem que compensar o retorno das outras 20 ou 19 empresas que eu tenho no meu portfólio, né? Nesse sentido, ele indica que, então, para o investidor, né, de um modo geral, o modelo dele só é indicado quando, né, o portfólio dele for grande o suficiente para poder ter esse risco incluído, né? Por exemplo, se o custo do erro do tipo 1 for pequeno, então a própria diversificação da carteira vai ser suficiente para compensar aquele custo do erro do tipo 1. Agora, à medida que o custo do erro for aumentando para 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, aí ele indica que é bom você usar o modelo, primeiro porque a própria capacidade preditiva do modelo aumenta, né? E aí eu associo isso ao tamanho do portfólio, tá? Quanto maior o portfólio dele, maiores as chances do modelo ser assertivo, né? E aí ele indica aqui também as probabilidades, e aqui eu coloquei até errado, do erro do tipo 1, do erro do tipo 2, que são a terceira e a quarta coluna, né? Quando os custos ficam elevados o suficiente a nível de 20 para 1,
o modelo dele passa a ser robusto, né? Ou seja, passa a apresentar taxas de acerto elevadas. Como o erro do tipo 1 é o erro de você dizer que a empresa não comete manipulação quando comete, então a gente pode dizer que a assertividade do modelo é em torno de 74%, ou seja, eu indico corretamente uma empresa fraudulenta, né? E aí também ele indica o erro do tipo 2, que é a quarta coluna, que aí começa a ficar robusto também a partir dos 20 para 1, e é na ordem de 13%. Para ele, depois a gente vai dizer nas conclusões, elevado, né? Aqui são apenas os gráficos, né, indicando aí de forma contrária, como o erro do tipo 1, aqui o item em vermelho seria o inverso do erro do tipo 1, ou seja, minha capacidade de acertar, né? E aqui no outro lado seria o erro do tipo 2, que seria minha capacidade de selecionar uma empresa fraudulenta, né, quando na verdade eu deveria rejeitá-la, né? Que seria ruim para o investidor. E aí ele diz aqui a probabilidade de você acertar também. E aqui as conclusões, né, do estudo. Primeiro que realmente ele indica que estimar um modelo a partir de dados contábeis, né, é possível. Então, realmente você conseguiria criar um modelo que indicasse, né, com alguma utilidade, né, que uma empresa pode ou não manipular está manipulando o lucro com base nos dados contábeis dela. A segunda conclusão que ele tem é que o modelo pode ser útil para investidores com portfólio grande, né, de 20 a 40 não manipuladores para cada manipulador. Caso contrário, né, o erro do tipo 1 ele seria tão insignificante que o próprio tamanho do portfólio seria capaz de compensar o custo de cometer esse tipo de erro, né? Outra indicação que ele diz, e aí é importante porque ele acaba ponderando utilidade diferente para investidores e para órgãos de regulação, né? É que o erro do tipo 2, ele considera elevado, né? Porque seria uma injustiça você indicar erroneamente, né, em torno de 20% das empresas, indicar 20% de... ou seja, desculpa, seria muito prejudicial, né, você indicar erroneamente em torno de 20% das empresas que você diz que comete fraude. Ou seja, é um erro alto para um regulador, né? Ele poderia, ao acusar uma empresa de fraude, com base nesse modelo, né, quebrar a empresa e em 20% dos casos ele podia estar errado, né? Então seria muito prejudicial para um órgão regulador usar um modelo desse tipo, e a recomendação dele é que se use um modelo assim em conjunto com outras abordagens, né? Por exemplo, eu faço uma análise inicial com base no modelo, seleciono essas aqui que parecem ter uma propensão maior à fraude, e aí faço uma análise mais detalhada com base em outras abordagens para chegar à conclusão de que ela é ou não fraudulenta. E, por fim, ele coloca algumas limitações que são as seguintes. Primeiro que o modelo é voltado para empresa de capital aberto, né? Então, pode ser que seja sensivelmente diferente, né, os resultados para a empresa de capital fechado, e ele não indica o uso desse modelo para esse tipo de empresa. E que, no caso, as empresas de auditoria, então, como elas auditam fechadas e abertas, né, então pode ser que seja importante para elas saberem isso. E a outra situação é que, como ele avalia apenas as empresas que estão manipulando para cima, né, o modelo não é capaz de dizer quando elas estão manipulando para baixo, por exemplo, para depois, no ano seguinte, mostrar um resultado muito positivo, né? E são essas as conclusões do autor, e eu espero ter exemplificado bem a questão, né? Embora a parte estatística seja muito confusa para mim, eu acho que, de modo geral, a gente conseguiu entender. Aqui são as referências bibliográficas, e o Agostinho e Yuri querem fazer alguma consideração? Pode falar.
Desculpe, rapidinho. Eu só quero na apresentação, no slide 11, acaba sendo um pequeno errozinho aí, tá? No modelo de Pearson, quando a gente tem o breaking point, né, a gente fala de empresas com indicativo de fraude e empresas sem indicativo de fraude, tá? No slide acabou aparecendo esse breaking point entre empresas saudáveis e previsão de falência, mas o modelo de Pearson não é de previsão de falência, é de fraude, tá? Então, empresas que têm um score maior do que o indicado, 0,6018, são empresas com indicativo de fraude, não indicativo de falência. Tá. Era só esse detalhe mesmo. E, assim, é uma temática que ela é desafiadora, porque ela tenta direcionar de uma forma mais prática a própria construção dos modelos, o que a gente vem estudando até então em relação à investigação contábil, contabilidade forense e fraudes. Então, é desafiador, mas eu acho que é muito importante para a nossa evolução enquanto pesquisadores. E espero que nós tenhamos sido claros o suficiente para instigar uma discussão em que a gente possa crescer em relação a essa temática dos modelos. Querem fazer mais alguma ponderação? Tá, eu queria só ponderar também que talvez essas últimas considerações do Luiz casam muito bem com a preocupação do professor em sempre pontuar que a gente fala de modelos de previsão de risco de fraude, né? Porque esses modelos, eles eventualmente apontam em risco de fraude, mas que não tem fraude, né? E uma eventual ação contra essa empresa, de um órgão regulador, por exemplo, né, tem um potencial efeito destrutivo, né? Então, um efeito catastrófico. Só de você dizer que a empresa possui risco de fraude, né, isso já tem um impacto muito negativo para a entidade, né? Então, eu acho que pontuar, né, que, bem, a gente fala assim de modelos de detecção de risco de fraude, ou seja, se a empresa foi identificada como fraudulenta, não significa necessariamente que ela é fraudulenta, mas que ela tem indícios de fraude. Tá? E a necessidade de combinar esses modelos com outros inputs, com outros conhecimentos que existam sobre a empresa. Até porque todo modelo ele contém em si um erro provável e estimável. Então, essa questão aí do risco talvez seja mais apropriado, não somente conceitualmente, mas de uma forma estatística, porque a gente sempre vai ter falsos positivos e falsos negativos. Então, exatamente. Bem pontuado aí. Perfeito, senhores. Muito obrigado a todos, então. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a aula.